Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre um assunto muito importante, né? Já tenho feito vários vídeos de como se tornar um seguidor de Cristo, né? E Deus me pediu para fazer mais vídeos sobre isso, né? E hoje falarei com você que há um preço a pagar para se tornar, para ser um seguidor de Cristo, né? Um preço a pagar, né? Para explicar isso, eu queria ler com você um versículo, né? Que está em Mateus, capítulo 10, versículo 34 até 38, que fala assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensões o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim o inimigo dos homens será os seus familiares. Que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E que não toma sua cruz e não siga após mim, não é digno de mim. Não me segue, não é digno de mim. Esse versículo é muito forte, né? Quando eu confesso para vocês que quando eu tinha lido esse versículo, quando Deus me levou a ler de novo esse versículo, eu falei, caraca, mas como ele veio para trazer dissensões entre os familiares, o que está acontecendo aqui? Então eu pedi para Deus, né? O que estava significando. A gente tem livre acesso ao Espírito Santo, se a gente quiser, o Espírito Santo nos vai revelar, né? Diretamente para a gente o que quer falar para a gente, né? A gente pode ver isso em Jeremias 31, 34, em Hebreus 8, 10, que nós temos acesso livre para poder falar com o Espírito Santo diretamente, poder ouvir a voz dele. Né? Quando eu vi esse versículo, eu falei, veio a trazer dissensões, mas falei, como é possível isso? Né? Eu vi que em Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito é a paz. Né? Em João também fala, no Evangelho de João, fala que ele nos dá uma paz diferenciada, não a paz que os homens nos dão. Então, por que ele veio a trazer dissensões? Né? Ele fala aqui que veio para trazer dissensões. A resposta é isso, né? Quando a pessoa se posiciona com Deus de verdade, um posicionamento firme no mundo espiritual, vai ter que arcar com as consequências. Né? E nesse caso, qual é a consequência disso? Né? Que os familiares não vão entender a sua escolha. Não vai entender as suas escolhas. Né? Então, vai ter que tentar criar obstáculos, né, para que você não deixe de fazer a obra, né, aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Né? Então aqui Jesus enfatiza mais como seja mais importante obedecer a Ele que aos seus familiares. Né? Quando uma pessoa tem uma intimidade profunda com Deus, um relacionamento profundo com Deus, sabe realmente que a coisa certa a fazer é, nesse caso, deixar tudo para seguir a Ele. Né? Enquanto para as pessoas da carne parece uma loucura, né? É a coisa certa a fazer, se Deus realmente nos chamou para fazer isso. É ter aqui a importância da intimidade, né? Não é que todo mundo tem que deixar, que acredita em Jesus, tem que deixar de trabalhar o trabalho fixo para seguir a Jesus, né? Até porque Jesus não chama todo mundo para seguir ele, né? Então, são pessoas específicas, através da intimidade, que tem discernimento com o Espírito, a pessoa vai entender realmente se é para deixar o trabalho ou não, né? Mas é importante ver como Deus fala que, Jesus fala que a coisa mais importante é obedecer a voz dele, né? Então, não é só contra os familiares que você vai ter que pagar um preço, no sentido que as pessoas não vão entender, né? Pode perder seus familiares, seus parentes para isso, né? Porque a pessoa não vai entender isso, né? É também com as amizades, né? As amizades. Eu sou um exemplo disso. Eu, quando eu comecei realmente a falar de Jesus, até com meus amigos na Itália, né? Uma pessoa lá, especialmente no centro-norte onde eu moro, na Toscana, você fala muito pouco de Deus, quase ninguém fala de Deus na verdade, você é para blasfemar o nome de Deus, né? Só critica Deus, só culpa Deus por alguma coisa que aconteceu. A gente, que as pessoas que a maioria não acredita em nada, mas quando acontece alguma coisa, o primeiro culpado é Deus, né? É isso que acontece na Itália, especialmente no centro-norte. No sul, isso é diferente, no centro-sul é mais pobre, infelizmente pelo fato de ser mais pobre, porque a verdade é essa, né? A pessoa fica mais perto de Deus e já é diferenciada lá. A coisa não é como no centro-norte. O centro-norte é um lugar mais rico, vamos falar assim. Um pouco mais rico do sul, né? É por isso que as pessoas acreditam mais no sul que no norte, né? Acham que tem tudo, até acontecer algum problema grave que a pessoa não vai poder controlar, aí o bicho vai pegar e é grande problema. A casa que está sobre a areia vai cair, né? Mas então, vou contar a minha experiência, né? Eu contei para meus pais, né? Depois que eu vi Deus falando claramente comigo que era para parar de trabalhar, né? Que queria que eu estudasse, vivesse pela obra, né? Primeiramente estudei livros, estudei muitos livros, a maioria não me deixaram nada, livro religioso,
a palavra de Deus não forma religiosa. Depois que saí da religiosidade, que Deus me tirou, graças a Deus, da religiosidade, comecei a ter essa intimidade profunda com Deus. Ele falou para mim que era para deixar tudo. Meus parentes, meus familiares não entenderam nada disso, né? Acharam que ia me faltar provisão, né? Como já falei em outros vídeos. Mas Deus me supriu muito a minha necessidade quando eu trabalhava, né? Porque eu sabia, era realmente de Deus, né? Então, quando a pessoa sente realmente a voz de Deus, sabe o que tem que fazer, né? Deus sustenta. Isso, Deus supre a necessidade, né? Então, a gente vê isso com Jesus também, né? Um exemplo disso a gente pode ver com Jesus, com os irmãos dele, né? Coisa mais forte ainda. A gente vê isso em Marcos, capítulo 3, versículo 20 até 21, que fala assim: E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, né? Então, o mesmo Jesus foi tratado, né, pelos irmãos como louco. Ele falou que era louco, os irmãos dele, né? Depois a gente sabe que ele mudaram de ideia, né? A gente sabe que na Bíblia tem alguma parte que Tiago, o irmão de Jesus, e Judas escreveram. Então significa que ele, ao final acreditaram nele, né? Mas os familiares também, até os próprios irmãos, né? E, até os próprios irmãos, né? Criticaram ele, falaram que era louco, né? Eu, como já falei, perdi muitas mensagens na Itália por causa disso, né? A pessoa que está na carne não consegue entender a pessoa que anda no espírito. A carne e o espírito cobiçam continuamente um com os outros, né? E claro, quando a pessoa está mais no espírito, quer falar mais de Jesus, não quer falar de outras coisas, né? Aí eles me culpavam de ser monotemático, de falar sempre de uma coisa. Não conseguia entender, né? Isso eu confesso para você, um pouco no começo me entristeceu, sim, né? Porque a verdade é isso, me entristeceu. Pessoas que cresciam na vida com eles. Ficou só um amigo lá, que estou falando de Deus para ele, já há 5 ou 6 anos, e graças a Deus ele tem visto um mover de Deus extraordinário na provisão, né? Ele tem uma empresa, né? Ele planta batata, né? E faz todo o processo, né? De plantação de batata, depois tem um maquinário para embalagem, depois vende para a rede de supermercados, né? E Deus tem feito coisas extraordinárias, né, da sua provisão na vida dele, né? E não só nessa provisão, né? Deus tem me usado, né? Claro que a glória é dele, para ajudar ele. E outras pessoas também, em outras áreas, né? Então, o que eu fiz não foi em vão, né? Foi porque estava debaixo da direção de Deus. Então, fiquei triste um pouco, né? Mas, ao final, a gente tem que saber que tem um preço a pagar. Essa é a primeira parte do vídeo, um preço a pagar. Terá outras partes sobre esse assunto, né? Porque tem muitas coisas para falar sobre isso. Esse assunto aqui é pedra da amizade e dissensões entre as famílias, né? Familiares que não vão entender a sua escolha, né? Mas que realmente tem intimidade com Cristo saberá, né, que o preço a pagar vai ser alto, sim, mas vai valer a pena, né? Então é isso que Deus tem me revelado, né? Vai valer a pena tudo isso. Se você está vendo esse vídeo é porque você vai se tornar um seguidor de Cristo. Eu creio nisso, não é por acaso que você está vendo esse vídeo, né? Saiba que vai valer a pena. O seu amor nos basta. A graça dele nos basta, né? É suficiente para tudo, para enfrentar qualquer situação. E ter um amigo maior do que todos, que é Jesus, não tem preço, né? Então, mando um abraço grande para você. Se sentir no coração de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.